Fala galera, tudo bem? Estamos mais um Giro da Beleza e hoje viemos falar de um assunto muito interessante. Esse mês que passou, mês do Outubro Rosa, trabalhamos alguns assuntos das mulheres, trabalhamos com a parte de caridade. Estamos chegando agora em novembro. Novembro nós temos o quê? Novembro Azul. E aí as coisas são mais voltadas à saúde e o bem-estar do homem. E pensando nisso, nós vamos fazer uma série de matérias agora falando da beleza masculina, da autoestima masculina e de algumas coisas muito interessantes para o homem. E começando todo esse assunto, eu vou começar com, acho que é o grande calcanhar de Aquiles, né, de todos os homens, que é a calvície, a careca. Mas toda vez que a gente fala de careca, né, e todo homem quando chega perto lá dos seus 30 anos, tem esse desespero que começa a perder cabelo, percebe a perda da intensidade de fio, vai fazer sempre tratamentos pensando em quê? Em estimular o crescimento. O que é basicamente a calvície? A calvície você tem a parte genética, onde a testosterona se transforma em DHT, e o DHT influencia no fio, fazendo com que o bulbo morra, né? Explicando isso de uma forma bem grosseira, e acabe parando de nascer o cabelo. E aí toda vez que a gente fala de tratamento para calvície, as pessoas imaginam logo em vir para o minoxidil ou outros remédios semelhantes que fazem parte justamente disso, de trabalhar, de tentar inibir essa transformação da testosterona. Mas existe um processo muito mais comum de acontecer e que está relacionado a isso e muito mais fácil de tratar e que pouca gente sabe, que se chama o afinamento do fio. Isso mesmo. Antes do fio cair, antes do fio, tu tem um processo todo de afinamento. E este processo de afinamento acontece tanto em homens quanto em mulheres, é muito mais comum nos homens pelo fator genético, mas também acontece com algumas mulheres também com o passar da idade. E o afinamento do fio nada mais é do que a saída do folículo começar a diminuir, a reduzir. E com isso o fio, que era um fio imponente, grosso, acaba afinando e não tendo força para que ele cresça. Então vamos começar lá do início, certo? Então, como eu disse, a calvície vem de vários fatores, mas principalmente pela morte do bulbo. Então, quando a gente trabalha com calvície, a gente vai trabalhar com um sistemazinho onde a testosterona sofre uma transformação, né? Ela encontra uma enzima e vira o DHT, que é o causador da calvície. Mas quando eu estou falando de afinamento do fio, eu tenho outros fatores que vão causar isso, mas principalmente o acúmulo, né, de substâncias no couro cabeludo. E toda vez que nós tratamos o cabelo, poucas vezes são tratados o couro cabeludo. E como nós temos imagens onde o couro cabeludo é ampliado, você nota principalmente na saída dele acúmulo de oleosidade, acúmulo de resíduos químicos e outros acúmulos que inclusive você não consegue observar a saída do folículo. Para você imaginar é o seguinte, é como você plantar uma plantinha e quando essa florzinha começa a sair, certo? Você vai lá e coloca algo em cima, uma pedra, vamos ser exagerar, não, uma areia. Então tu não vai ter o desenvolvimento dessa planta de uma forma adequada. Ela pode até se desenvolver, mas ou ela vai se desenvolver torta ou ela vai desenvolver mais fraca. É exatamente isso que acontece com o seu cabelo. Então a saída do bulbo começa a reduzir, com isso o fio vai afinando e ele não consegue fechar o ciclo dele natural. Então você tem, primeiro, a diminuição da saída, segundo, a diminuição da densidade do cabelo. O que é a diminuição da densidade? O cabelo segue um ciclo onde ele nasce, cresce e depois cai, certo? Quando eu tenho um afinamento do fio, um cabelo que deveria durar 2, 3, 5 anos, acaba não resistindo todo esse período. Com isso, um fio que deveria nascer, crescer e se desenvolver e depois cair, acaba não tendo força nesse crescimento. Esse fio fica tão fininho, tão ralinho,
que acaba que um fio que deveria durar 3 anos, durando 4, 5, 6, 8 meses. Com isso você tem uma quantidade de cabelo menor. E é um primeiro processo para que o cabelo comece a ficar mais ralo, que você comece a perceber um distanciamento entre o fio. Então ele começa tendo acúmulos no couro cabeludo. Esse acúmulo do couro cabeludo parte para um segundo ponto, onde você vai ter a redução do folículo, da saída do folículo, e um terceiro que é uma vida mais curta. Então este processo, ele também faz parte do processo de calvície. Só que esse processo não adianta você tratar a primeira etapa, que é a parte de fortalecimento, de estímulo de crescimento. Por quê? Porque não adianta eu estimular algo, né, que é o caso da gente, não adianta eu plantar se eu não dou a condição perfeita para que ele cresça, né? E é por isso que é importante fazer alguns tratamentos periodicamente para uma limpeza profunda do couro cabeludo. Então, você homem que gostaria de ter um cabelo mais volumoso e que percebe que ele está raleando, antes de começar os tratamentos de calvície, verifique se você não tem que fazer, na verdade, um tratamento de couro cabeludo, porque no momento em que você limpa essa saída, você acaba ficando com um fio mais espesso, e o fio mais espesso fica mais forte, uma vida mais longa e um volume muito maior. E automaticamente você tem já um resultado imediato na recuperação dessa fibra, coisa que demora muito mais quando o problema é genético, quando a gente tem que tratar com o minoxidil e outros remédios que são conhecidos e famosos, né, dentro dessa linha. E eu agora vou citar 6 coisinhas bem rapidinho para você saber o que você tem que cuidar. Primeiro, nutrição. A alimentação está diretamente ligado a esses resultados. Alimentos, dietas ricas em carnes, gorduras, certo? Dietas radicais, tudo isso podem causar o afinamento. Medicamentos, tá? O folículo ele é muito sensível a medicamentos, então processos medicamentosos agressivos também podem fazer a redução do folículo. Nós temos também os fatores ambientais, poluição, a sujeira. Nossa região aqui nós temos muito esse ar mais carregado. Isso também faz com que haja um acúmulo no couro cabeludo e uma redução do folículo, né? Questões de saúde, problemas de tireoide é muito comum, mulheres com problemas hormonais ou pós-gravidez também acontece isso, né? Problemas de estresse, o estresse faz com que os níveis de testosterona aumentem, e aumentando os níveis de testosterona nós temos aquele problema do DHT que eu falei no início. E o fator genético, né? Que é quem tem essa predisposição pelo DHT. Então, esses são alguns casos e alguns fatos de coisas que você tem que cuidar para evitar isso. Mas aconteceu, eu estou sentindo meu cabelo mais fino e o que eu devo fazer? Aí você entra na parte de produtos que vão fazer uma limpeza mais profunda. Nós temos shampoos à base de mentol, de gengibre que fazem essa limpeza, né? Hoje nós temos peeling químicos. Quando fala peeling químico parece uma coisa tão agressiva, mas não é, pelo contrário. É um peeling que vai com produtos que vão fazer essa limpeza real lá do folículo. Interessante fazer uma vez a cada 2, 3 meses. Nós temos argilas medicinais que também são colocadas, que também são grudam nessas impurezas, e quando você tira isso do cabelo, ele faz uma limpeza muito maior. Então, gente, a dica de hoje é essa. Antes de fazer o tratamento da calvície, observe se você não está tendo afinamento no fio. Isso é muito comum acontecer entre homens que passam dos seus 30 anos, mas também é bastante comum entre mulheres. Quando você perceber que você tem assim muitos fiozinhos elétricos, aqueles arrepiadinhos, isso pode ser um processo de afinamento de fio, porque os fios mais finos, eles não sentam iguais aos fios mais grossos. Então, com essa diferença de textura, o fio fica mais aberto e automaticamente arrepiadinho.
Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica dessa semana. Estou adorando a participação de vocês junto às redes sociais. Mandem mensagens no Face, no Instagram. Hoje eu vou estar colocando aqui o meu WhatsApp. Exatamente, eu quero que você mande dicas, que faça perguntas. Vamos fazer esse programa ficar cada vez mais à sua cara.